Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Estamos então começando com a terceira semana da disciplina de cartografia temática. Bom, nós falamos, uma recapitulação rápida então, nós falamos até agora dos conceitos, principais conceitos, das etapas de construção do material gráfico e do material cartográfico. Existem regras para o processo de construção. E nós começamos a falar sobre a informação, que é diferente de dado, e os componentes da informação. São os elementos que a gente deve observar, que toda informação, toda mensagem a ser enviada, ela pode ser decomposta em componentes. E esses componentes devem ser observados para que se possa fazer a correta transcrição para o formato gráfico da informação. Dos componentes da informação, nós vimos então a continuidade temporal, que em caso de mapas vai afetar e, em geral, vai resultar numa coleção de mapas, um conjunto de mapas, quando existe continuidade temporal, ou numa representação dinâmica, normalmente um mapa animado, como se fosse um GIF. Em termos de gráfico, a continuidade temporal ela vai levar à construção do gráfico de linha quando existe continuidade temporal. A continuidade temporal se refere ao fenômeno dentro do intervalo de tempo no qual ele foi monitorado. Nós vimos também aqui o nível de organização, o nível de medida, que na verdade é qual a mensagem que está contida naquele conjunto de dados que a gente quer transmitir enquanto informação. Vimos ainda o comprimento, que é o grau de complexidade, a quantidade de elementos visuais que eu preciso para poder produzir, enviar aquela mensagem, e a forma espacial que o software permite que a gente troque bastante, inverta bastante, crie bastante, altere bastante, mas que o usuário busca uma relação entre a forma como as coisas acontecem no espaço, que o Bertin chamava de ponto-linha zonal, e a forma como ela vai para o mapa, especificamente, como ela vai ser representada, que pode ser através de ponto, linha, ou polígono, no caso de arquivos vetoriais, chamados de primitivas gráficas, ou a partir de superfícies discretas vetoriais, é um outro nome para polígonos, ou a partir de superfícies contínuas, que são as discretas matriciais, ou as discretizadas. Então entra aí também os modelos digitais de qualquer coisa, modelo digital da precipitação, da temperatura, do oxigênio dissolvido, da poluição ou outro tipo de representação. Muito bem. Cada mensagem, então, a ser traduzida para o formato gráfico, ela vai conter um desses três significados que aí estão: a ideia de seletividade, a ideia de quantidade ou a ideia de ordem. Então, nós comentamos na semana passada, no vídeo anterior, sobre isso, e detalhamos aqui o que é essa seletividade associativa dissociativa, o que ela significa. Ela vai ter um efeito visual. Nós falamos sobre a ideia de quantidade, que pode ser absoluta, relativa ou normalizada, e nós falamos sobre a ideia de ordem também, que também tem as suas variações. Falamos também sobre as propriedades do plano que auxiliam no processo de construção gráfica e de percepção da informação. Então, agora na terceira semana, nós vamos mais uma vez inverter a ordem que está no programa e começar agora pelas variáveis visuais ou da retina, para depois falar dos tipos de mapa, já que os tipos de mapa decorrem da combinação da informação que eu quero mandar, enviar, com a variável visual que eu utilizo. Então, essa combinação resulta lá nos tipos de mapa. Então, aqui a gente vai tratar eles de forma invertida, como está no programa, em relação ao programa. Bom, as variáveis visuais, então, elas podem ser utilizadas, o SIG vai permitir que a gente utilize muitos recursos gráficos. E mesmo fora do SIG, a gente poderia até usar um CorelDRAW,
um pente para poder construir uma representação cartográfica. No entanto, principalmente uma cartografia temática, principalmente pensando na cartografia temática. No entanto, apesar de o software permitir que a gente tenha uma liberdade de criação muito grande, nem toda representação é correta. Nem toda variável visual vai estimular a mente humana de forma correta. Aqui à esquerda eu tenho um mapa dito de população, com a quantidade X de habitantes. No entanto, o usuário que olha para essas cores, vermelho, verde, verde de um outro tom e azul, para ele, ele não, mentalmente, isso aqui não remete à ideia de quantidade. Nesse caso, mesmo que eu use e coloque a legenda aqui do lado com faixas discretas de valores, como vocês estão vendo aqui, de 16 a 500, esse verde claro, mesmo que eu utilize esse tipo de recurso, o usuário não tem a percepção de que azul é maior do que verde de outro tom é maior do que vermelho e assim sucessivamente. A variável visual, o elemento visual que estimula a nossa visão e que leva o nosso cérebro a produzir a ideia de que uma coisa é maior do que a outra, de que existe uma quantidade associada, é o tamanho. Quando eu altero o tamanho da forma, mantenho a mesma forma, e altero o tamanho da forma, então o usuário, mesmo que ele não veja a legenda, ele vai entender, aqui tem mais alguma coisa do que aqui e do que aqui e do que neste local mais ao sul. Ele ainda não sabe que isso é população, mas ele visualmente ele já sabe que aqui tem mais de alguma coisa do que em relação ao restante do território em questão. Que inclusive existe um alinhamento aqui, né, onde se concentra os maiores valores, e essa região aqui é que concentra os maiores valores, e o restante é muito parecido em termos de quantidade. Quantidade de quê? Quantidade de população. Mesmo se a legenda estivesse oculta, então mesmo que, vou fazer aqui um exemplo, né? Mesmo se nós tivéssemos aqui o caso de não ter acesso à legenda, e se eu colocasse apenas o título população, você não saberia quantas pessoas tem aqui, mas você saberia que aqui tem muito mais do que o restante dos outros locais aqui. Então, ou seja, bastaria o título. E aí depois eu vou à leitura das particularidades. Bom, então foi pensando nisso que o Bertin criou então e apresentou, na verdade, a partir das regras da semiótica, as variáveis visuais, que ele também chamava de variáveis da retina. Por quê? Porque é um estímulo visual. Então, ela é destinada à visão. É uma forma de comunicação destinada à visão. E ele traduz, então, lá no livro da semiologia gráfica, né, a relação existente entre o significado cognitivo, que é aquilo que nós queremos transmitir, e as variáveis visuais. Quais as variáveis visuais e as características do plano que permitem que eu leve aquela mensagem e estimule corretamente a visão e gere significado de forma correta. O Bertin, em 1967, então, apresenta 6 variáveis visuais ou variáveis da retina que seriam responsáveis por permitir a comunicação gráfica. Seriam as variáveis tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. Essas variáveis visuais foram, então, ao longo do tempo, revistas por outros autores, como Robson, o McCaughrean, como eu já havia falado com vocês, Taylor, Slocum e outros, o Dent, elevando, então, para um número de 13 variáveis visuais, sendo que algumas dessas novas variáveis visuais são, na verdade, subdivisões ou adaptações ou novas nomenclaturas para 6 variáveis apresentadas por Bertin. Bom, então o que busca-se aqui com esse conjunto que ele buscou, o que era chamada a gramática da comunicação gráfica,
era estabelecer a relação entre o signo utilizado e o que ele automaticamente gera na nossa cabeça lá, qual o significado que ele gera. Esse, então, e aqui o exemplo, então, que eu acabei de apresentar para vocês. Então, a transcrição correta de uma informação, ou seja, quando eu pego um conjunto de dados, vejo no conjunto de dados uma ou mais informações e quero levar o usuário a perceber essa informação, isso se faz a partir de uma linguagem gráfica correta, em que eu vou analisar os componentes da informação, forma espacial, a forma de ocorrência do objeto, a continuidade temporal, se há ou não, e qual é a variável visual que traduz corretamente aquele significado. Bom, então aqui é um exemplo, né, o caso da população. Então, mais uma vez, aqui, Paraná, e aqui a população dos municípios, e a percepção é imediata, né, e fica já um padrão visual aqui por parte do usuário, de onde tem mais, né, onde tem mais pessoas espalhadas, e um padrão espacial já pronto para isso, né, uma memorização. Vamos então detalhar essas 6 variáveis visuais, que não tem uma ordem de apresentação, né? Não existe uma que é primeira, outra que é segunda, que é só a forma como a gente vai apresentar. Então, a primeira das variáveis que nós vamos apresentar aqui, que eu vou apresentar para vocês, é a variável visual tamanho, ou size em inglês. São variações do grande ao pequeno, alternando-se o tamanho dos símbolos, sem que ocorra alteração de forma. Nós não podemos trocar a forma é mantida. Esta variável serve para traduzir a ideia de quantidade, principalmente, mas ela também pode ser utilizada para traduzir a ideia de ordem. Então, aqui, transmitir a ideia de ordem ou hierarquia. Então, eu posso colocar uma rodovia, por exemplo, uma linha mais espessa, né, com tamanho maior, para poder dizer que é uma rodovia federal, uma linha média para dizer que é estadual e uma linha mais fina para dizer que aquilo é uma rodovia municipal. Nos mapas temáticos, então, quando você usa a variável visual tamanho, o resultado é o chamado mapa de símbolos proporcionais. É por isso que eu falei que os tipos de mapa, então, são decorrentes dessas combinações. Bom, a variável visual tamanho, ela pode ser empregada de diferentes formas. Ela tem aqui algumas variações. A variação no tamanho das figuras, ela deve ser proporcional ao valor do dado, a quantidade que eu quero representar. Ou, no caso de uma hierarquia, no caso de eu tentar traduzir a ideia de ordem, ela deve ser proporcional à importância que aquele dado tem no conjunto dos dados. Quando a representação gráfica se faz pelo uso de figuras geométricas, quadrados, circunferências ou triângulos, ou mesmo pictogramas, eu já vou mostrar para vocês pictogramas, são figuras que possuem associação visual com o tema, como, por exemplo, um barril de petróleo. A relação proporcional pode ser feita em função da variação de um dos lados do objeto, sendo que, nesse caso, a circunferência da variação pode ser feita ainda em função do raio, ou diâmetro. Em outras palavras, o que nós temos é que, se eu tenho um dado, uma quantidade 2, eu posso utilizar uma circunferência de raio 1. E quando eu tiver que representar o dado 8, então o dado 2, eu usei a circunferência de raio 1. Quando eu tiver que representar o dado 8, que é 4 vezes maior, eu vou ter que usar uma circunferência de raio 4. Acredito que deu para entender uma relação de uma regra de 3, é uma proporcionalidade direta. Mas nem sempre é isso que se utiliza. Então, existem variações. As variações de tamanho podem ser lineares, como aqui eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, um dado, né, aqui, deixa eu colocar um slide aqui. Se eu tivesse, então, dois dados para poder representar, um deles, então, A, com valor 10, e B, com valor 30, 3 vezes maior, então eu poderia
No caso, se eu quisesse usar uma figura geométrica como quadrado, não sei se eu vou conseguir fazer um quadrado aqui, mas se esse quadrado aqui tem, por exemplo, 3 centímetros por 3 centímetros, e esse quadrado representa A, o quadrado que representa B, que é 3 vezes maior, ele deve ter, então, se eu fizesse proporcional a um dos lados, né, seria isso aqui, a representação para A e para B. Então, isso aqui é a relação direta, chamada relação linear. Mas, talvez seja uma das formas menos utilizadas, apesar de que também é bem utilizada em representações em mapas temáticos. Vai ter um momento específico para se usar esse tipo de representação. Então, aqui vem um caso, né, 1 milímetro de lado, né, para 1 tonelada, etc. Uma outra possibilidade é você utilizar escalas exponenciais. E as variações podem ser de ordem quadrática, né, então, quadrado do tamanho da figura, ou cúbica, quando o valor a ser representado é proporcional ao volume, ou empregar um outro expoente qualquer. Então, eu posso ter diferentes expoentes aqui para poder definir o raio ou a figura que será representada. Então, por exemplo, voltando aqui ao caso, se eu fizesse por área, no primeiro caso, eu tenho a figura aqui de A, deixa eu até colocar aqui um texto A, né, e aqui B. Então, aqui, se em A eu utilizei uma figura de 3 centímetros, como a gente viu aqui antes, né, anteriormente, 3 centímetros de lado, essa figura aqui que é um quadrado, né, isso vai me dar uma área de 9, nesse caso aqui seria centímetros quadrados, né, que eu vou, não sei se eu vou conseguir aqui ajeitar essa fonte rapidamente aqui, ok. Então, eu teria que 9 centímetros quadrados. Muito bem. Então, 3 vezes maior, que é o caso desse dado aqui, esse dado é 3 vezes maior do que o de cá, B é 3 vezes maior do que A. Então, em B, a quantia seria 3 vezes 9. 3 vezes 9 centímetros quadrados, que neste caso aqui, então, seria 27 centímetros quadrados. Né? Ali ficou com um probleminha na escrita. Deixa eu tentar corrigir aqui rapidamente. A fonte, tirar o sobrescrito e colocar aqui somente no final aqui. Muito bem, então eu teria que fazer uma figura de 27 metros quadrados. No caso do quadrado, em específico, né, é só tirar a raiz quadrada de 27 e a gente tem o resultado do tamanho do raio que a gente precisaria para fazer a figura proporcional, então, ali a área das figuras que estão sendo utilizadas. Então, aqui, 27 raiz dá 5,19. Então, nesse caso, B deveria ter, então, né, se eu fosse fazer proporcional à área, 5,19 centímetros, que seria o tamanho da figura para representar aqui 3 vezes, né, maior do que a anterior. Bom, em geral, recomenda-se que se utilize essa relação de proporção. E isso tem uma explicação, que se faça as figuras variarem o seu tamanho proporcional à área e proporcional à grandeza que eu quero. Então, a grandeza que eu quero representar, que neste caso é 30 e 10, ela deve ser proporcional à área das figuras que eu estou utilizando para poder cartografar aquele assunto, aquela informação. Então, isso é o que, em geral, se recomenda, e não como foi o caso anterior, em que nós usamos ali a medida direta linear.
né? Então, proporcional. No caso anterior, vamos lembrar aqui, o outro caso era, essa figura tinha 9 por 9 centímetros. Então, não é, em geral, essa percepção que o usuário tem para esse tipo de relação de grandezas. Então vejam aqui que cada momento, cada caso vai ter uma aplicação um pouco diferente. Todas são possíveis, mas cada momento a gente usa uma função diferente. E tem os seus efeitos visuais também sobre para o usuário, né? O usuário vai perceber informação diferente. No caso de esferas, por exemplo, é comum a gente usar uma figura parecendo um cubo ou uma esfera, né, que tem relação com volume, para poder estabelecer a relação de proporção entre as grandezas. Então, aqui no caso, eu poderia também fazer, aqui está por área, aqui está de medida linear, eu ainda poderia fazer com o cubo. Então, se eu utilizei aqui 3 vezes 3 vezes 3, aqui eu teria uma figura semelhante a um cubo. Difícil representar aqui, mas pense então aqui numa terceira dimensão. Eu vou fazer aqui alguma coisa muito feia aqui, mas peço, inclusive, que não levem muito em consideração essa figura que eu vou fazer aqui, não. Mas, mais ou menos como se fosse aqui um cubo, né? E que a gente quisesse aqui, então eu tenho que passar isso aqui para frente. Vai demorar muito para poder fazer essa figura aqui, tá? Então, e também teria que talvez mudar aqui um pouco a cor para melhorar a percepção. Então, imagine como se aqui fosse um cubo, né? Tá? E aí, se eu quisesse, então, fazer essa figura proporcional aqui, agora, ao invés de utilizar o que a gente calculou aqui antes, que é uma relação entre a grandeza que a gente quer representar, 10 e 30, primeiro, com a medida direta, segundo, com a área, terceiro seria com o volume que esse sólido ocupa. Então, nesse caso aqui, se o primeiro tem 9 centímetros cúbicos, o outro vai ter 27 centímetros cúbicos. E se eu quisesse, então, eu teria que extrair a raiz cúbica desse valor aqui para poder achar o tamanho da próxima figura, que nesse caso deveriam ficar mais próximos. E eu vou mostrar isso para vocês diretamente em software, diretamente no QGIS, por exemplo, e no ARC também é possível. Bom, quanto maior o expoente, menor será a diferença de tamanho entre a maior e a menor figura. E esse recurso ele pode ser utilizado quando eu tenho valores para representar que são muito discrepantes. A diferença entre os valores é muito grande, então, em geral, a gente usa expoentes maiores. Bom, aqui então tem o exemplo do ArcGIS, como que a gente utiliza isso, e tem também o exemplo do QGIS, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá? Então, eu estou aqui com o QGIS e aproveito para poder dizer que este material aqui está aqui já na pasta, na semana 2, né? Depois eu tento colocar na semana 3 também, mas aqui na semana 2 tem aqui os municípios do IBGE, um arquivo que está compactado, que vocês podem baixar e utilizar com o QGIS. Se você lançar aqui no QGIS o arquivo shapefile, né? Então eu vou remover ele daqui. Aliás, eu vou fazer até um pouco diferente, eu vou colocar uma nova janela aqui no QGIS e vou até a pasta onde está esse arquivo, descompactado no caso, né? Então descompactei ele aqui. Dá para poder só clicar aqui 2 vezes e jogar? Dá, é possível. Repare que nesse caso eu não descompactei. Mas algumas funções não ficam disponíveis quando o arquivo ainda está compactado e eu estou visualizando ele em formato compactado. Então, o ideal é que primeiro você faça a descompactação dele e depois, então, arraste aqui para o QGIS
e pronto, o arquivo está disponível. Então, é o limite municipal do IBGE, e aqui eu coloquei na tabela de atributos a população dos municípios, referente ao censo de 2010, e a população urbana e a população rural. Então, são esses os dados aqui, o nome do município, o geocódigo. O geocódigo, lembrando, funciona como um CPF, é um endereço, então aqui o significado cognitivo do geocódigo não é quantidade. Eu vou até olhar aqui para ver se o geocódigo aqui ficou com formato de número, o geocódigo. Isso significa dizer que eu poderia fazer uma representação que indicasse quantidade, já que é um número. Então, aqui, se eu quisesse fazer uma representação com o geocódigo das quantidades dos geocódigos, eu poderia, mas isso não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Porque o geocódigo é como se fosse o nome do município e não uma quantidade. Então, apesar de estar escrito no formato de número, o geocódigo ele é uma informação que indica, olha, uma coisa é diferente da outra. Ele traduz a ideia de coisas diferentes e não de quantidades diferentes. Muito bem, mas aqui eu queria só mostrar para vocês os dados, então, com os quais a gente vai estar lidando, ok? Voltando aqui, então, para os dados, então eu vou tirar aqui essa simbologia, vou colocar aqui no primeiro momento sem símbolos, uma representação assim, e agora eu vou tentar colocar aqui nesse arquivo aqui, tentando começar o processo de produção de um mapa, a quantidade que está lá na tabela de atributos, que é o da população total, por exemplo. População total é uma quantidade absoluta, é um número, e esse número traduz a ideia de, olha, aqui tem 11 mil e aqui tem 33 mil. Então, em Querência tem 11 mil habitantes, enquanto que em Assis Chateaubriand tinha na época 33 mil habitantes. Portanto, a quantidade aqui é praticamente 3 vezes maior do que a quantidade aqui. Portanto, na hora que eu for levar isso para o usuário tem que perceber que Querência é 3 vezes menor que Assis e que Assis é 3 vezes maior do que Querência. Assim como Cascavel é 28 vezes maior. Nesse caso aqui, aproximadamente 28 vezes maior. Ou 20 e poucas vezes maior. Então, como que eu posso fazer isso? Então, quem traduz bem a ideia de quantidade, quando eu quero que o usuário perceba as grandezas que estão presentes, é a variável visual tamanho. Ela praticamente dispensa a legenda. É lógico que eu vou utilizar a legenda para poder saber exatamente quais as faixas de valores com as quais eu estou lidando, mas ela vai estimular visualmente e mentalmente a pessoa a entender. Aqui é maior do que ali, aqui é 2 vezes maior, 3 vezes maior. Bom, enquanto recursos aqui do software, a gente não faz isso aqui por essa simbologia, até tem uma possibilidade aqui embaixo para isso, mas não é tão interessante. Então, a gente usa aqui, em geral, os diagramas. Enquanto simbologia, neste momento a gente deve deixar aqui como símbolo simples, preenchimento simples, o fill simple. Preenchimento simples, que é preenchimento com uma única cor. Então, nós vamos aqui para a função de diagramas, escolhemos aqui o gráfico de pizza, que na verdade, nesse caso, nós não vamos usar com essa função do diagrama setorial ou gráfico de pizza, nós vamos apenas dizer para ele, olha, nós queremos aqui representar a população total. A gente pode escolher uma cor aqui para representar a população total, eu vou escolher aqui um Bordeaux. Tá? E aqui nós vamos escolher um tamanho para representar. Então, repare que eu posso colocar um tamanho fixo, toda a população, todo o atributo, dos atributos que estão disponíveis, todo o atributo total ficaria do mesmo tamanho. Não é isso que eu quero. Eu quero, então, escalonado.
e já que os valores, né, são diferentes. E neste caso, ele vai perguntar novamente qual que é o atributo, eu vou colocar aqui, que é o total. E aqui ele vai perguntar qual é o valor máximo. Então eu mando ele encontrar, ele encontrou ali Curitiba, com 1.751.000 habitantes, no censo de 2010. E aqui, qual que é o tamanho da figura que ele vai colocar lá no mapa. Então, repare que nesse momento eu já estou praticamente com a minha representação quase pronta. Eu vou arrastar esse mapa um pouco aqui para a direita para ficar mais fácil a visualização. Muito bem, praticamente pronto aqui o processo. Mas veja que ficou, algumas figuras ficaram muito pequenas, né, imperceptíveis. Então a gente vai ter que ajustar isso. Nesse processo de ajuste, repara que eu tenho aqui a possibilidade de colocar o tamanho, por exemplo, 25, que é a simbologia. E olha lá o que acontece, né? Bom, ficou tudo bem perceptível. Mas repare que neste momento aqui na própria janela, eu tenho aqui a função chamada área. E o que é essa área? É a relação de proporção que eu estou fazendo entre as grandezas. Então aqui, se alguma cidade dessa tem 10.000 habitantes e ocupa uma área de uma circunferência dessa aqui ocupa uma área de 1 centímetro quadrado, uma cidade 3 vezes maior ocupa a área de 3 centímetros quadrados, e não o raio, e não o diâmetro. Repare que eu poderia estabelecer uma relação também pelo diâmetro, e nesse caso a relação seria linear. Então, repare que neste caso aqui, se eu fizer essa relação de proporção, a minha maior figura, que é Curitiba, ficou com 25 de tamanho, de diâmetro. Em compensação, as outras, que têm uma população muito menor, praticamente desapareceram, ficaram imperceptíveis. Então veja que nesse caso eu coloquei uma relação linear de grandeza, ou seja, aqui 1 milhão, então quando for, por exemplo, 10.000, vai ter que ser isso aqui que vocês estão vendo, é praticamente imperceptível. Então eu posso estabelecer essa relação também, mas eu vou ter o problema da imperceptibilidade quando a diferença entre a maior cidade e a menor cidade é muito grande, e nesse caso né? Se a gente abrir aqui a tabela de atributos e olhar aqui o Jardim Olinda, que tem 1.400 habitantes, enquanto que Curitiba tem 1.700.000 habitantes. Então você fica com uma desproporcionalidade visual muito grande aqui, né, nessa relação linear. Então o que a gente pode fazer é colocar a relação por área, que é a mais recomendada. Nesse caso, veja que a percepção do fenômeno mudou completamente. O usuário que olha para o primeiro mapa é o mesmo dado, e é a mesma variável visual, que é o tamanho. Aqui eu tenho um resultado, uma percepção de como que é a relação de proporção da população aqui no Paraná, e usando a mesma variável visual, que é tamanho, e usando o mesmo conjunto de dados, eu tenho uma outra percepção do fenômeno, parece que é um outro dado quando eu uso proporcional à área. Cada grandeza é proporcional à área ocupada pela figura. Eu ainda posso estabelecer uma relação com o outro expoente. Ao invés de ser o expoente 2, eu poderia usar o expoente 3 e fazer proporcional ao volume, ou usar um outro expoente qualquer. Na medida em que eu for utilizando esses novos expoentes, eu vou minimizando a diferença entre as cidades, elas vão ficando cada vez, aqui, as grandezas, elas vão ficando cada vez mais parecidas. Aqui, o que isso representa, eu vou colocar mais um slide aqui, né, na variável visual tamanho, é como se, deixa eu tentar criar aquilo que nós estávamos vendo ali, então, eu tenho duas figuras, né, e neste caso aqui, eu tenho uma relação de proporção entre elas, né, que pode ser por linear, como eu comentei, ou por área, ou por volume. Quando a gente vai mexendo nesse expoente, é como se nós estabelecêssemos uma rampa
que intercepta esses dois conjuntos de dados dessa maneira que está aqui. Vou colocar aqui um pouco fora. E aí, todas as outras quantidades, a gente colocasse aqui na vertical. Então, esse aqui é a minha menor grandeza. E aí, então, vamos imaginar que aqui sejam os 1.400 habitantes e aqui os 1.700.000 habitantes. Então, eu vou usar essa figura para 1 milhão e vou usar essa aqui para 1.000. Quando eu tiver 10.000, que figura que eu devo utilizar? Então, quando eu tiver 10.000, quando eu estabeleço uma figura de tamanho mínimo e uma figura de tamanho máximo, é como se eu criasse uma rampa onde eu vou colocar aqui por baixo, aqui pelo eixo X, todas as grandezas. E essa... Então, quando eu tiver 50.000, que tamanho que deve ter a figura? Ela vai estar aqui. Tá? Então, essas figuras vão se encaixar dentro dessa rampa. Então, quando eu aumento o expoente, é como se eu estivesse mexendo na inclinação dessa rampa, e aí eu vou ter uma diferença cada vez menor entre as figuras que representam as menores grandezas e as figuras que representam as maiores grandezas. Elas vão ficando cada vez mais parecidas, as figuras. Tá? Então, como que nós fazemos isso lá no software, tanto no ArcGIS quanto no QGIS? Aqui no QGIS, o que ele propõe é aumentar o tamanho dos diagramas pequenos e você estabelece um tamanho mínimo. Então, quando eu faço isso, eu estou criando uma rampa que vai de 5 a 25 e todos os demais valores vão se encaixar dentro dessa rampa. Qual que é o problema disso? Né? É que quanto mais eu exagerar essa rampa, quanto mais eu fizer essa rampa que, como eu falei com vocês, o tamanho da menor figura, mais parecidas ficam as figuras como um todo. Então, repara que eu tenho aqui 3 formas de aplicar a mesma variável visual, e cada uma delas estimula a mente, a partir da visão, a perceber o fenômeno de uma forma diferente. De qualquer forma, reparem que isso aqui dispensa praticamente o uso da legenda. Né? Então, aqui, eu tenho aqui a legenda, né? Depois eu posso colocar aqui para vocês como que a gente puxa a legenda, né? Mas isso aqui, se eu falar população, bom, aqui tem tanto, isso aqui é praticamente 2 vezes maior, 4 vezes, 6 vezes maior do que isso, e assim sucessivamente. Bom, aqui no livro vocês vão encontrar os exemplos disso aqui. É uma situação de contexto, caso de São Paulo, e o problema, a dificuldade de representação, mostrando que quando a diferença é muito grande entre a maior grandeza a ser representada e a menor grandeza a ser representada, a gente vai então utilizar essas rampas, que são na verdade escalas logarítmicas, né? O mais recomendado, o que se parece mais com a percepção humana, é a proporcionalidade da área. Nem sempre é possível utilizar isso, então em alguns casos a gente usa essas rampas, né, que aí criam automaticamente outras escalas de proporção diferente aqui. Bom, então o livro vai trazer uma situação contexto aí e vai apresentar como que isso é feito nos 2 softwares. E também o livro vai apresentar o caso dos pictogramas, né, que nesse caso aqui eu poderia usar, né, a figura que representa aqui no caso a população, né, e ela variando de tamanho, variar visual tamanho. Existe uma preocupação por parte de algumas pessoas da área de cartografia temática com a forma como o software calcula isso aqui. Então, o software calcula isso aqui, não pode ser utilizado o software tal, porque calcula errado. Bom, o fato é que, independente do software, ArcGIS ou QGIS, FieldCartoon, MapInfo, GVSig, esses softwares, o que eles objetivam nesse caso é estabelecer isso que está aqui.
Nenhum usuário vai pegar os 399 municípios do Paraná e vir aqui no mapa medir para ver se realmente essa proporção está estabelecida. O mapa temático ele está buscando transmitir uma informação a partir de um conjunto de dados. Se eu quiser saber exatamente qual é a população que está aqui e o quantas vezes ela é maior que a população que está aqui, eu tenho que recorrer à tabela de atributos, né, ao conjunto dos dados. Isso também, o próprio professor Martinelli, ele tem, na verdade, né, sempre deixou como indicação que nesse caso, desse conjunto de dados, como nós estamos lidando com quantidade absoluta, que a variável visual a ser utilizada seja a variável visual tamanho. Por que, que o professor Marcelo Martinelli faz essa consideração? Ele diz que a percepção da proporção, o quanto que isso aqui é maior do que isso, ela é melhor com essa variável visual do que, por exemplo, se eu optasse por não fazer assim e representasse ali a quantidade por uma outra variável visual, a mesma informação, vista aqui por uma outra, lembrando que o QGIS tem esse probleminha de ficar parecendo que a primeira parte é muito mais clara do que é realmente, né? Então, o professor Marcelo Martinelli, ele chama a atenção de que, olha, se você fizer usando, por exemplo, essa variável visual, que já vou explicar para vocês, já vou apresentar para vocês qual que é, aqui as pessoas não vão perceber que isso aqui é 2 vezes ou 4 vezes maior, uma coisa é 2 ou 4 vezes maior. A gente perde essa percepção do quanto que uma grandeza é maior do que a outra. De fato, nós perdemos isso, né? Então, esse tipo de variável visual, ela não é a mais recomendada quando nós temos quantidade absoluta, como é o caso desse conjunto de dados aqui. Então, em geral, eu vou manter aqui essa figura, só que eu vou colocar aqui, depois eu também vou explicar para vocês todas essas questões aqui, mas, então, o caso, para representar de forma, para que o usuário tenha uma percepção melhor de como que as grandezas variam no espaço, né, a recomendação, então, seria o uso da variável visual tamanho. Ela que seria a melhor variável visual para transcrever a variação no espaço das grandezas. Nesses exemplos aqui, a gente colocou a variável visual tamanho sendo implementada na forma de ponto, né, pontualmente no mapa, com símbolos de tamanhos proporcionais. A forma de implantação foi pontual, mesmo que no caso dos pictogramas, né, a variável visual tamanho veio para cá dessa maneira. Mas ela, neste caso, ela ainda pode ser utilizada com representações que ocorrem no espaço na forma de linha. Então aqui, por exemplo, ela está sendo utilizada para representar a hierarquia do sistema fluvial. Os rios de primeira ordem, rios de segunda ordem e rios de terceira ordem. A variação no tamanho para rodovia, como eu comentei, rodovia federal, rodovia estadual e rodovia municipal, também ela pode ser utilizada para traduzir a ideia de hierarquia. E ela também pode ser utilizada e implementada na forma de área. Então veja que nesse caso a área acompanha o dado, o tamanho da área. Mas só que no caso, quando a área acompanha o valor, né, que está sendo cartografado, isso se chama anamorfose, né? O modo de implantação é zonal, da variável visual tamanho, mas aqui no caso quem está variando é o tamanho, a área mesmo. Então nós estamos deformando, perde-se a forma, né, para que a grandeza fique associada aqui à forma original. Isso traz uma consequência que é para muitos usuários, né, a dificuldade de entender aqui ou até mesmo de perceber o que aconteceu com a Austrália ou o que está acontecendo com a Argentina ou com os outros países aqui, mesmo na Europa.
né? Então, e muitas vezes, né, essa figura aqui, ela tem também uma dificuldade de percepção para outros usuários, né? Uma primeira observação disso aqui, muitas vezes, não vai remeter à ideia de que isso aqui é a África, né? O continente africano, mas sim uma outra coisa qualquer. Bom, falamos então sobre a variável visual tamanho. Pela sequência do livro, a segunda variável visual apresentada é a cor, mas a cor é muito extensa, então eu vou colocá-la num segundo vídeo, já que esse vídeo aqui já está com 45 minutos. Então eu estou pulando a variável visual cor e passando para a variável granulação, já que cor vai entrar no vídeo a seguir, na segunda parte desta semana. Bom, a granulação é uma outra variável visual. Foi descrita por Bertin. Naquela época, lá em 1967, o processo de produção do material era muito manual. Então, tem que lembrar que era quase que filmes fotográficos, materiais que iam para a prensa. Naquela época, foi definido que essa variável visual granulação ela teria uma proporcionalidade estabelecida, né, e essa proporcionalidade seria mantida. Então, se você fizesse uma representação com 1 centímetro quadrado, e nesta representação 50% fosse branco, 50% fosse o preto, né, que a gente não costuma dizer preto e branco como cores, mas então, mantidas essas proporções, isso seria variado em função do tamanho, isso seria ampliado e reduzido, e isso traria um efeito por processo de ampliação e redução fotográfica de um padrão de referência, e esse padrão corresponderia ao que o Bertin chamou de granulação. Então, aqui está o exemplo da granulação, né? Então, veja que a impressão que passa é que isso aqui vem primeiro ou tem uma quantidade menor do que isso aqui e isso aqui. A impressão que a gente tem é que são grandezas diferentes. Então, essa variável granulação, ela poderia ser utilizada para traduzir a ideia de hierarquia, por exemplo. Principalmente a ideia de hierarquia. Poderia eventualmente ser utilizada para traduzir a ideia de grandeza, mas não seria muito adequada para isso, né? Então, demandaria uma percepção, uma leitura ponto a ponto da legenda, o que não é indicado, já que aí o usuário começa a ter que ficar toda hora buscando o valor de referência, e isso não é um processo automático. Então, ela seria mais utilizada para estabelecer hierarquia. Bom, esta variável visual ela é de difícil implementação, isso tanto no ArcGIS quanto no QGIS, dá para poder fazer, dá para criar esses padrões, dá para poder levar, mas é extremamente trabalhoso. E existe uma outra variável visual que substitui isso muito bem e que está implementado nos softwares. Por isso que a gente não tem tanto hábito de utilizar isso nos dias atuais. Os livros e os mapas do professor Marcelo Martinelli apresentam ainda, né, alguns exemplos disso. O próprio Bertin e a professora Lessan chamavam atenção para o efeito vibratório que isso tem, né? Então, isso, em um mapa maior, isso faria com que a pessoa ficasse com esse material oscilando na vista, chega a fazer mal para a vista da gente ficar olhando muito tempo para esse tipo de material. Então, tem um problema, às vezes ela tem dificuldade de percepção, ela tem o efeito vibratório, ela é de difícil implementação e é utilizada para traduzir a ideia de hierarquia, para a qual existe uma outra variável visual mais simples de implementação em software. Mas está aqui a variável visual proposta pelo Bertin. Uma outra variável visual seria o espaçamento. Essa não estava na proposta do Bertin, porque o Bertin apresenta isso com outro nome, com outro significado. Ela é utilizada para traduzir a ideia de quantidade ou ordem. Os padrões de espaçamento são obtidos pela densidade de pontos ou linhas por unidade de área. Exemplo, 4 pontos por centímetro quadrado ou 8 pontos por centímetro quadrado. Quando emprega pontos, pode utilizar grids regulares ou irregulares, como aqui nós estamos vendo aqui um grid regular e aqui uma quantidade de pontos, uma densidade de pontos, e aqui a densidade é o dobro e aqui a densidade é 3 vezes maior do que a original.
utilizando um grid regular, ou seja, uma distribuição regular dos pontos no espaço, dando a ideia de que aqui o fenômeno é mais intenso, aqui menos intenso e no meio moderado. Isso também pode ser obtido por padrões irregulares, grids irregulares, como esses que aqui estão, os pontos espalhados aleatoriamente aqui, né? Isso vai dar origem a um tipo de mapa também. Na hora que a gente olhar lá os tipos de mapa, os principais tipos de mapa, a gente vai ver que o mapa tem um nome e ele vem do uso da variável visual, nesse caso aqui chamada espaçamento. Não é uma das 6 variáveis visuais propostas pelo Bertin, está na complementação então de outros autores. Vocês não vão encontrar essa variável visual, por exemplo, nos livros do professor Marcelo Martinelli, mas sim na corrente norte-americana, nos trabalhos de McCaughrean, Dente e Slocum. Muito bem. Uma outra variável visual, nesse caso, lembrando, essa variável visual, ela traduz a ideia de quantidade e ordem. Ou ela vai ser utilizada para traduzir a ideia de quantidade, ou para traduzir a ideia de hierarquia entre, né, isso vem, né, isso aqui tem menos, aqui, portanto isso aqui é mais importante, médio e menos importante. Orientação seria uma outra variável visual. Essa está presente no material teórico tanto da corrente francesa quanto da corrente norte-americana. São variações de posição de uma mesma feição, do vertical ao horizontal, passando pelo oblíquo, pelo inclinado. Aplica-se a representação da qualidade dos objetos, né? Ou seja, dizer que as coisas são diferentes. Essa ideia de qualidade não é a ideia de uma coisa melhor do que a outra, mas a ideia de seletividade dissociativa. Quando eu uso a variável visual orientação, estou querendo dizer que uma coisa é diferente da outra. Não estou querendo dizer que isso vem primeiro, isso vem segundo, isso vem terceiro, Colombo vem em quarto, Pinhais vem em quinto. Não. O usuário não estabelece essa relação ao olhar para essas linhas com orientações diferentes. A única coisa que o usuário percebe aqui é que são coisas diferentes, não que uma é melhor do que a outra, uma tem mais quantidade do que a outra, ou que uma vem primeiro do que a outra. Então, a única mensagem que essa variável visual traduz é a ideia de uma coisa é diferente da outra. Aqui você pode se perguntar, né, por exemplo, Tony, isso não era necessário, porque as propriedades do plano que você explicou lá atrás, ela já resume isso daqui. De fato, essa é uma variável visual que, usada assim individualmente, ela não faz muito sentido, já que o limite, a borda das figuras geométricas, elas já fornecem essa informação de que uma coisa é diferente da outra. Em geral, essa variável visual aqui, ela vai aparecer como uma segunda camada no mapa. Então, tem algum tema que eu preciso colocar aqui embaixo, e aí, como eu já usei uma outra variável visual, eu posso utilizar essa como sobreposição para poder indicar uma segunda coisa diferente do que a camada de baixo. Então, normalmente ela não vem assim, preenchendo exatamente os limites desse assunto, mas, por exemplo, eu poderia aqui nessa região aqui ter uma orientação aqui para dizer que aqui é um uso agrícola e uma outra aqui para dizer que aqui tem um uso industrial, predominantemente industrial. Então, aqui são as possibilidades. Ela não é indicada para coisas que acontecem no espaço na forma de ponto ou na forma de linha. Não dá para a gente colocar pontos no mapa de orientação diferente, né? Nesse caso, quando a gente coloca que seja um quadradinho no mapa com orientações diferentes, o usuário não percebe que é uma torção na posição, mas ele percebe com coisas diferentes especificamente, aí ele trata isso mentalmente como uma outra variável que eu já vou apresentar para vocês, chamada forma. E na forma de linha também não dá para você fazer uma linha com orientação diferente. Ela vai uma hora, se você mantivesse essa orientação para uma mesma linha, uma hora ela pareceria que tem como se fosse uma linha de trem, outra hora ela pareceria uma linha contínua em função da sinuosidade de um rio, por exemplo. Você não conseguiria fazer isso. Mas, por possuir vazios,
ela pode ser utilizada como sobreposição a outras camadas de dados. Muito bem, ainda dá tempo de falar do arranjo, que corresponde a essa variável visual também não está dentre as 6 variáveis visuais propostas pelo Bertin. O arranjo, lá no Bertin, se você procurar arranjo, você não vai achar. O que você vai achar lá é a variável visual forma. E aí sim, é a mesma variável visual aqui, né? É uma separação, porque o Bertin apresenta forma com várias coisas diferentes, né? Várias possibilidades, e uma dessas possibilidades ganha um novo nome chamado arranjo em novos autores. Então aqui, veja, o que tem aqui é um padrão de distribuição de uma mesma quantidade de pontos, né? Então, a densidade é fixa, o que muda é a distribuição. Então, ela pode ser utilizada para coisas que acontecem no espaço e ocupam área. Ela tem, assim como a característica da orientação, a possibilidade, por ser vazada, de ser sobreposta, né, um outro tema apresentado, então, como uma segunda camada, um segundo tema que se sobrepõe a um tema já existente, né, sem que isso traga prejuízo à percepção do tema que está abaixo, né? E ela traduz a ideia de coisas diferentes. Veja, aqui como não muda a densidade, não dá para dizer que aqui tem mais, aqui tem menos, que isso é primeiro, que isso é segundo. Aqui, o que ela traduz visualmente para o usuário é isso aqui, à esquerda, é diferente do que está à direita. Ponto. São coisas diferentes. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é esse tema do centro, mas eu sei que aqui são coisas diferentes. Muito bem, então aqui eu estou com 56 minutos, eu ainda vou apresentar a forma ainda. Forma. As variações de forma são variações nas figuras e traduzem a ideia de seletividade também. A gente vai ver que tem duas possibilidades de uso, né, da seletividade. Ela pode ser utilizada em coisas que acontecem no espaço, né, e vão ser cartografadas na forma de ponto, mas também pode ser utilizada para a forma de área e para a forma de linha. A gente pode variar a forma sem o uso de um outro recurso, que é a cor, como vocês estão vendo aqui, e eu posso variar a forma usando formas geométricas, como está nesse lado de cá, na verdade, da figura, né? Eu tenho aqui três formas geométricas diferentes, e eu posso trabalhar com formas geométricas diferentes associadas à cor, e eu posso trabalhar com a mudança na forma também para os pictogramas, que também facilitam bastante o processo de percepção. E ainda podem ser utilizados ao mesmo tempo com o uso da cor, que aí vão dar uma outra característica, ainda uma outra possibilidade. Bom, a forma ela pode ser utilizada então pontualmente, linearmente e também em forma de área, apesar de que em forma de área é menos usual, né? E esse recurso não está disponível também na maior parte dos softwares de SIG. Então, é possível ser implementado? É possível ser implementado no ArcGIS, no QGIS. A gente faz padrões, importa esses padrões para o software e aplica esses padrões. Mas a ideia é traduzir coisas diferentes e, para isso, em geral, a gente tem recursos visuais melhores e mais práticos já implementados em software para isso. Bom, eu vou fazer um detalhamento, vou começar o próximo vídeo detalhando um pouco mais a história da forma, né, e dos seus usos, e também apresenta as demais variáveis visuais. Então, para essa primeira parte, então, fica somente isso que eu apresentei até agora. Obrigado.